Segura a emoção, gente. Aguenta aí que é hoje. Chegou o grande dia, Chapecoense e Barcelona. Ótima tarde a você que acompanha o Balanço Geral Chapecó. Dia histórico para o nosso Verdão que está na Espanha. Encara um dos melhores times do mundo, o Barcelona. E daqui a pouquinho a gente fala mais nisso. A gente só rodou o videozinho aqui no início do Bloco do Esporte para você ir entrando no clima. Claro, daqui a pouquinho a gente fala mais desse jogo festivo. Mas agora é hora de falar de Campeonato Brasileiro. E aí a gente para de falar de festa para falar de um período que não está sendo bom. A fase da Chapecoense, olha, não está boa mesmo. Com algumas mudanças, o time enfrentou o Coritiba lá no Couto Pereira e olha, decepcionou o torcedor mais de uma vez. Algumas alterações na equipe titular, mas não resultaram nas mudanças do futebol apresentado e o Verdão perdeu mais uma e agora está a uma posição da zona do rebaixamento. No Couto Pereira, o Verdão jogou de branco e Alexandro usou a cabeça para abrir o placar para o Coxa. No contra-ataque, o Coritiba fez mais um Rildo. E ficou nisso. Coritiba 2, Chapecoense 0. Boa tarde, Badá. Boa tarde. A gente sabia que o Coritiba, no Couto Pereira, tem lá sua força, enfim, né? Chapecoense foi com algumas mudanças, Júlio César no time titular, mas mesmo assim o futebol não mudou nada daquele jogo do Atlético Goianiense, daquele jogo do Bahia. Tá bem preocupante a situação. Tá bem preocupante. Ontem mais uma atuação decepcionante. O time decepcionou por completo, apresentando os mesmos problemas dos jogos anteriores. Aí se questiona, será que estão todos com a cabeça no jogo de hoje lá contra o Barcelona? Porque o time da Chapecoense caiu de produção inexplicavelmente. As últimas 3 partidas contra 3 clubes do mesmo campeonato, se projetava fazer até 7 pontos. Contra o Atlético Goianiense, contra o Bahia em casa e contra o Coritiba lá. Fez 1 e quase que não faz nenhum, porque aqui no segundo tempo quase que perde o jogo para o Bahia. Então ontem decepcionante, de novo, time mal posicionado em campo, time sem vontade, time sem sangue nos olhos, sem garra, sem raça. Perder faz parte do futebol, mas percam lutando. É isso que todo mundo quer aqui em Chapecó. Não quer que ganhe todas, não precisa dar espetáculo. Agora, quem jogar na Chapecoense tem que jogar com garra, tem que jogar com raça, tem que jogar com vontade. E não é isso que nós estamos vendo nos últimos jogos. Ontem, decepcionante. No primeiro tempo, olha o gol que a Chapecoense tomou. Falta lá do meio de campo, a zaga parou, Fabrício Bruno parou, Grolli não foi na bola, Jandrei não saiu do gol e o cara em impedimento, esse o Alexandro, acabou fazendo 1-0. No segundo gol, o Coritiba com o jogador lesionado, 1 a menos, o que o seu Seiras fez? Entregou a bola de graça. Finalmente o Seiras deu uma assistência para o gol, só que deu pro adversário. Para a Chapecoense até agora ele não deu nenhuma. E aí ele entregou a bola de graça para o Rildo ir lá com extrema facilidade de fazer 1-0. Daí no segundo tempo o Coritiba tirou o pé do acelerador, começou a administrar o resultado, não forçou muito e ficou no 2-0, porque se estivesse jogando até agora, certamente a Chapecoense não teria sequer descontado no marcador. Porque foi uma decepção de novo. As opções de novo do técnico Vinícius Eutrópio não deram certo, né? Então a gente fica preocupado, porque a queda de rendimento realmente foi muito brusca. E pior do que ver o futebol apresentado pela Chapecoense é ouvir as entrevistas depois do jogo, né? É de chorar! É de chorar ouvir a entrevista do Vinícius Eutrópio e também do Rui Costa. Me faz pecado. Daí, vou dizer uma coisa pra vocês, parece que a gente tá vendo um jogo e parece que os caras estão vendo outro jogo. Aí se me vier isso aí nerve, né, gente? Então, olha, não adianta a gente berrar aqui também, porque eles estão lá do outro lado do mundo, ninguém vai escutar. Hoje não tem mais ninguém aqui em Chapecó. Eu posso ficar gritando aqui o dia inteiro, vocês podem dizer, não, mas vocês têm que dizer para a diretoria que tem que melhorar, não adianta. Eles estão lá do outro lado do mundo, não estão ouvindo a gente. Então, né, vamos passar por este período, né, tem esse jogo festivo que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, depois tem um amistoso contra o Lyon, daí já ficam lá para a decisão da Copa Suruga, tudo conforme estava planejado, mas só vamos nessa condição por causa do time. Por incompetência do time, porque poderíamos estar lá na Espanha com um sorriso bonito no rosto, mas não, estamos com a cara feia, pelo menos aqui o torcedor está carancudo. Alguns jogadores, alguns dirigentes estão faceirinho lá, estão se achando nas nuvens, claro, estão na Espanha para enfrentar o Barcelona, é um momento que todo mundo quer viver, né? Mas a realidade nossa é o Campeonato Brasileiro, e aqui o bicho está pegando, então eles que aproveitem bem essa excursão que está fazendo lá para as Europa lá no exterior. Aproveitem bem, porque quando
Quando voltarem, eles vão ter que tirar a Chapecoense dessa situação. O que é que vão fazer, eu não sei, mas vão ter que tirar a Chapecoense dessa situação, porque a gente não vai poder admitir ver o time cair tanto assim de produção e ir para a zona de rebaixamento e ninguém fazer nada. A cobrança vai existir. Então agora é o momento de a gente curtir o amistoso contra o Barcelona, mas depois nós vamos retomar esta conversa aí, porque não dá para esperar o time entrar para a zona de rebaixamento e ficar na zona de rebaixamento e a gente achar que está tudo bonito e maravilhoso. A rodada teve, vamos falar agora da rodada, né, do Campeonato Brasileiro, teve 3 empates sem gols, né? Cruzeiro empatou com o Botafogo, Ponte Preta e Vasco, e o Avaí também ficou no 0 a 0 com o Santos. Já o Bahia venceu o Atlético Paranaense, o Vitória. Olha, gente, o time comandado por Wagner Mancini venceu o Flamengo, jogando no Rio de Janeiro. Vamos aos gols. O Avaí não teve apenas uma, e sim várias oportunidades de marcar. Vamos escolher 2, pode ser? Essa com o Juan, que a trave salvou o goleiro Vanderlei. E aquele lance principal, para consagrar o jogador. O Júnior Dutra recebeu em velocidade e perdeu. Vale ressaltar que o travessão também salvou o goleiro Douglas do Avaí. Mas ficou nisso e o placar não mexeu na ressacada, 0 a 0. Foram várias oportunidades de gol. Só o Felipe Vizeu teve 3. Neste lance, o atacante não marcou por pouco. Aos 44 minutos, o William Arão deu bobeira e Iago não perdoou. 1 a 0 Vitória. E o que parecia ruim piorou no segundo tempo. Logo no início, o experiente zagueiro Hever perdeu o tempo da bola e na sequência derrubou o Trellis dentro da área. O goleiro Diego Alves, que tem fama de pegador de pênaltis e já parou até Cristiano Ronaldo, não chegou nem perto da cobrança de Neilton. 2 a 0 Vitória. No fim da partida, o resultado negativo caiu na conta do técnico Zé Ricardo. Pensando na fase decisiva da Libertadores, Cuca colocou um Palmeiras alternativo em campo. O Atlético Paranaense, que não tinha nada a ver com isso, aproveitou uma bola parada. Ainda no primeiro tempo, depois desse escanteio, o zagueiro Thiago Heleno fez o único gol da partida. Com a vitória por 1 a 0, o Atlético Paranaense sobe para a 8ª posição. Apesar da derrota, o resultado não muda em nada a situação do Palmeiras, que continua na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. E agora passa a pensar única e exclusivamente no jogo decisivo, na próxima quarta-feira, aqui no Allianz Parque, contra o Barcelona de Guayaquil, pelas 8ª de final da Libertadores da América. Regis aproveitou o cochilo da defesa do São Paulo e abriu o placar para o Bahia. De novo, a zaga tricolor facilitou e Mendonça deixou o dele. Hernanes descontou na cobrança de pênalti. Bahia 2, São Paulo 1 na Fonte Nova. O São Paulo está em 17º lugar. Em Porto Alegre, Pedro Rocha cabeceou para marcar o primeiro gol do Grêmio. Fernandinho ficou com o rebote do goleiro Giovani e marcou mais um para o time gaúcho. Grêmio 2, Atlético Mineiro 0. Tá aí, o Grêmio venceu, só que o Corinthians também venceu. O Corinthians jogou sábado contra o Sport e aí continua com a diferença na tabela de classificação. Fim do turno é a melhor campanha de um time, né? A campanha do líder Corinthians até agora no primeiro turno de todos os campeonatos brasileiros, né? 47 pontos. Para vocês terem uma noção, Palmeiras, Flamengo, Santos, os técnicos já jogaram a toalha e diz que não tem mais jeito no Campeonato Brasileiro, estão focando nas outras competições. Corinthians 47 é o primeiro, o Grêmio tem 39, é o segundo colocado. A campanha do Grêmio também, até agora, se a gente comparar com outras campanhas anteriores de Campeonato Brasileiro, é uma campanha que é superior a muitos times que terminaram na liderança do turno. Mas aí o Corinthians fez essa campanha, né, que é perfeita, invicta. Palmeiras, Flamengo e Sport fecham o G6, aí temos Cruzeiro, 27 pontos, Atlético Paranaense 26 pontos, com 25 pontos temos 3 equipes, o Coritiba, o Fluminense e o Botafogo. Aí temos em 12º o Vasco com 24 pontos, Bahia, Atlético Mineiro com 23 pontos, Ponte Preta é a 15ª com 22 pontos, a mesma pontuação que a Chapecoense, que aí está na 16ª colocação, a uma colocação da zona do rebaixamento, que tem São Paulo e Vitória com 19 pontos, Avaí com 18 e Atlético Goianiense com 12. O que é ruim, né? Vou chegar para cá para conversar com o Badá.
Porque se a Chapecoense tivesse pelo menos feito o dever de casa, vencido aqueles 2 jogos aqui contra o Atlético Goianiense e contra o Bahia, somaria 6 pontos e estaria numa situação mais confortável no Campeonato Brasileiro, até para desfrutar desse momento, né, Badá? Porque vamos pensar, não é qualquer time que tem a oportunidade de jogar com o Barcelona para fazer história, para levar o nome de Chapecó, para prestar uma homenagem aos que se foram, e a gente está com um sorriso amarelo. Uma pena, né? Uma pena, mas fazer o quê, né? A gente tenta encontrar, né, uma motivação para o jogo de hoje à tarde. Tem que estarmos motivados, né? Porque, afinal de contas, é um momento único na história da Chapecoense. Qualquer clube gostaria de estar nessa situação. E vamos separar as coisas, né, gente? A gente tem que saber separar as coisas. Uma coisa é a campanha ruim no Campeonato Brasileiro e só estamos nessa situação ruim por incompetência do time, né? E quem formou o time, quem comanda o time, porque se tivesse vencido Bahia e Atlético de Goiás aqui, certamente estaria numa situação bem mais confortável para poder curtir um pouco mais esse momento épico, esse momento histórico. Eu estou dizendo o seguinte, ó, nós saímos do pesadelo que está sendo a campanha no Campeonato Brasileiro, a gente viu ali quase que entrando na zona de rebaixamento, para o sonho. Hoje de tarde é o sonho de enfrentar o Barcelona. Agora, a gente sabe que foi pago um preço muito alto, ninguém gostaria de ver a Chapecoense lá em Barcelona, nessa situação, do porquê que a Chapecoense foi convidada para disputar o Juan Gamper, né? Mas tudo aconteceu, não se pode mudar, esse convite foi feito em janeiro, a Chapecoense tinha que aceitar, como de fato aceitou, agora a gente não esperava que fosse para lá, num jogo festivo, de homenagens, mais do que um jogo festivo, tem que ser um jogo de homenagem, é mais uma homenagem às vítimas que nós perdemos na tragédia do dia 29 de novembro lá na Colômbia. A gente gostaria que estivéssemos lá num momento melhor, mas está desse jeito, então o negócio é cumprir com dignidade, né? Tudo que vai ser feito lá vai ser uma tarde memorável, o mundo inteiro vai ver, vai fortalecer a marca da Chapecoense, né? Então é cumprir com esse compromisso, com dignidade, da melhor maneira possível, né? E depois daí pensar na sequência da temporada, que tem muito compromisso importante pela frente. O jogo é hoje, às 13h30 da tarde. A primeira parte da equipe já foi a Barcelona ainda no sábado. A segunda parte saiu do jogo do Coritiba, já viajaram direto, chegaram agora próximo ao meio-dia lá em Barcelona e daqui a pouquinho já entram em campo. E a gente acompanhou um pouquinho, né? Mostra agora para vocês como é que está a preparação da Chapecoense lá para encarar o Barcelona daqui a pouquinho. Um jogo histórico, aguardado por muitos. O encontro da Chapecoense com o Barcelona. Falta pouco, apenas algumas horas para o Verdão encarar um dos melhores times do mundo, num dos templos do futebol, o Camp Nou. O jogo em que Messi não será o centro das atenções, e sim Alan Ruschel, que faz hoje a reestreia depois do acidente de Medellín. Voltar a jogar futebol depois de tudo que aconteceu. Então tô muito feliz e lisonjeado por estar aqui e estar vivendo esse sonho que é desde de criança. O mais difícil durante esse período de recuperação foi a parte psicológica, né? Eu acho que voltar para Chapecó, voltar a treinar lá e não ter mais aquelas pessoas que estavam contigo diariamente no ano passado, então isso foi a parte mais difícil para mim, né? Mas sempre pedi a Deus força, discernimento para que eu pudesse entender melhor o para quê, o porquê e o para quê, né? Eu fiquei aqui e aí sempre tive muita fé e o alicerce também, a minha família também em casa, que dava muita força. Então a parte mais difícil foi essa. E tô preparado, acho que para qualquer coisa agora, né? Só o fato de eu estar voltando a jogar futebol, acho que às vezes eu até esqueço contra quem eu vou jogar, né? Contra aonde eu vou jogar. Eu acho que é um sonho que eu estou realizando, acho que jogar aqui, jogar contra os melhores do mundo. Estou muito feliz por isso. Uma partida festiva repleta de homenagens. Vale, é claro, o troféu Juan Gamper, tradicional competição que marca a apresentação da equipe do Barcelona para a temporada. Mas para os chapecoenses, o jogo vale muito mais que um troféu. É isso aí, né? Vale muito mais do que um troféu realmente, porque afinal de contas é a oportunidade única de um clube pequeno que algum tempo atrás,
na intertemporada ou na pré-temporada, realizava amistosos com o Ipiranga de Erechim. Nosso tradicional adversário, o Ipiranga de Erechim. Agora, nosso tradicional adversário é o Barcelona da Espanha. Claro que, brincadeiras à parte, aquilo que eu falei antes, a gente sabe o porquê de a Chapecoense. O Barcelona foi muito gentil, né, na comoção da tragédia que comoveu o mundo inteiro. O Barcelona não pensou duas vezes para convidar a Chapecoense para participar deste tradicional troféu Juan Gamper, a edição de número 50. O último brasileiro que esteve lá foi em 2013, foi o Santos. Tomou de 8-0 apenas, né? O resultado é o que menos interessa. O importante é a Chapecoense lá participar das homenagens, participar da festa, né? E participar com dignidade. E depois vamos tratar dos nossos problemas, né? Que infelizmente são muitos e que precisam ser encarados com muita responsabilidade e seriedade, porque a festa termina hoje. Depois é sequência de temporada. E aí nós temos que nos unirmos e cobrarmos da diretoria, departamento de futebol, comissão técnica, jogadores para que tirem a Chapecoense dessa situação, para não correr o risco. Seria uma desgraça se a Chapecoense, porventura, caísse para a Série B, porque comprometeria o futuro do clube, dentro e fora de campo. Ainda dá tempo disso não acontecer, mas precisamos de ações enérgicas, a começar do presidente, Plínio David Enes Filho, toda a diretoria, departamento de futebol, comissão técnica e grupo de jogadores. Se não conseguirem resolver, alguma coisa vai ter que ser feita e não se descarta, inclusive, possibilidades de mudanças. Certo, gente? Vamos falar agora para vocês da Streets Distribuidor Automotivo, onde você encontra as marcas de peça que você confia. É a distribuidora oficial da Radiex, a marca número 1 de aditivo de radiador do Brasil. E temos o melhor preço de óleo da região. Isso mesmo, o melhor preço de óleo da região. Confira. Kit troca de aditivo de radiador Radiex verde por R$ 62,80 à vista. O número 1 entre os mecânicos. Óleo semissintético Lubrax por apenas R$ 16,10. Temos também balde de óleo Top Turbo Lubrax por R$ 180,17. Limpa Carter Orbi pronto para uso por apenas R$ 12,30. Restaure a potência do seu motor com Militic 1 por apenas R$ 66,45. Temos também Triângulo por apenas R$ 11,90 à vista. Então não perca nossas ofertas. Conheça nosso Shop Automotivo, localizado no centro de Chapecó, o único da região. Streets Distribuidora Automotiva, distribuição para clientes e mecânicos. O melhor preço de óleo você encontra aqui. Para mais informações, mande um WhatsApp pelo 99101-3402 ou acesse www.streets.com.br. Eu falei Streets Distribuidora Automotivo com muitas ofertas para vocês. Deixa eu mandar um abraço bem rapidinho aqui para a gurizada, para os adolescentes que fazem parte do programa Primeiros Passos. É o SEASC, né? Aquele antigo pequeno lavador, né? Certo. Faz um trabalho muito bacana. A Salete, esposa do nosso querido Ribeiro, me falou sábado lá na festa da imprensa que todo meio-dia eles param para assistir o Balanço Geral. Então, para a gurizada, um grande abraço. Obrigado pela audiência. Legal. Agradecer também quem está participando aqui pelo WhatsApp. Compartilha da tua opinião, Badá, né? De que tá difícil, que o time não mostra a reação em campo, que isso que é mais frustra o torcedor, essa falta de vontade, pedindo contratação de bons jogadores para não cair. Tem uma grana interessante que vem agora também desse amistoso, né? Toda essa turnê internacional, cerca de 3 milhões de reais. Tem a venda do Rossi ainda, né? Que foi quase 8 milhões de reais. Então tem dinheiro para investir, tem que investir nas fichas certas. Naquela reunião que eu tive lá da diretoria, foi deixado muito claro isso, porque foi uma reunião muito transparente, muito bacana. Agora, no início do mês, 7 milhões à vista pelo passe do Rossi. E entre Juan Gamper, Barcelona, Copa Suruga e o amistoso contra a Roma da Itália, mais 3 milhões. Ou seja, 10 milhões de reais vão cair na conta da Chapecoense esse mês. Não pode ter dinheiro em caixa se o time estiver indo para o rebaixamento. Apliquem esse dinheiro na qualificação do time, na contratação do jogador, porque economizar agora vai custar muito caro depois lá na frente. E tá feito o brique, meu amigo. Qualquer coisa se enterramos em campo aberto. Uma perguntinha que um torcedor me fez hoje de manhã, logo que eu saí da Super Condá. Eu vou repetir aqui, responde se quiser. Não, eu respondo. Não para você, mas para o conjunto. Sim. Será que o problema era só o Mancini? O torcedor me perguntou quando eu saí da Rádio Super Condá. Não era só o Mancini. Era também o Mancini. Mas eu acho que a reposição não foi à altura. Eu acho que não contrataram o cara certo. Mas não que o Mancini... se fosse o Mancini que estivesse aqui, estaria nessa situação? Muito provavelmente sim, do jeito que ele estava trabalhando.
mas o Vinícius Eutrópio, o aproveitamento do Vinícius Eutrópio é muito pequeno, é muito baixo. Não se mantém no cargo. Se continuar com esse aproveitamento, até o final de agosto, ele está fora da Chapecoense. Fala, Fernando. Daniel do Boa Vista perguntando o jogo da Chapecoense-Corinthians, sim, foi adiado, vai ser no dia 23. A Chapecoense antes encara o Palmeiras lá em São Paulo, depois pega o Corinthians aqui na Arena Condá. Beleza, Piazadinha? Joga hoje contra o Barcelona, amanhã um jogo treino contra o Lyon, terça-feira da semana que vem, dia 15, a decisão da Copa Suruga. Dia 20, olha só a Barbadinha, volta para enfrentar o Palmeiras, depois lá em São Paulo, depois dia 23 o Corinthians aqui, dia 27 o Avaí lá em Florianópolis e viaja para a Itália para enfrentar Roma. Aí depois tem Cruzeiro, depois tem o Grêmio. Dio, Pitinini. Tchau, tchau. Tá, um abraço. Corri.